soprando aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente e prestar atenção aqui, ó. Cada um nos seus lugares. Certo. Pedro. Vamos lá. Cada um nos seus lugares. Pedro, seu lugar. Então vamos lá, na última aula havia passado algumas questões, onde a gente parou aí. Qual que é a pergunta? Explica a teoria sobre a violência e na maldade. Explique as teorias sobre a origem da violência e da maldade. Existem as teorias instintivistas. Professor, eu acho que se quiser até apanhar ele por mim, Que atribuem a origem do mal, da maldade, da violência ao instinto. O principal defensor da teoria instintivista ou do instinto como responsável pela nossa violência e maldade é o Freud. Segundo Freud, pensador, criador da psicanálise alemão, vamos austríaco, Freud. Agora eu não me lembro. Alemão ou austríaco? Que viveu na transição do século XIX para o século XX. Ele vai dizer que existem duas pulsões, ou dois instintos que movem o ser humano: Eros e Thanatos. é morte. Ou seja, o que move o ser humano é o instinto ou a pulsão sexual, o sexo, e Thanatos, que é o deus da morte, da violência. Na mitologia grega. Então, existe uma pulsão que nos move no sentido de nos tornar indivíduos violentos, maldosos. Essa pulsão é graças a Thanatos. Inconscientemente, a gente busca a nossa própria destruição. E a gente tem prazer com a destruição. Por que você gosta de assistir UFC? Você quer ver os caras se quebrarem, se destruírem, a violência. Parte do instinto da pulsão do ser humano. Ué? Mas alguma coisa que remete à morte e à violência você gosta. Existe um instinto que é o reflexo, né? Quando alguém faz algo com você, uma pulsão já te leva a revidar ou a querer bater, quebrar a cara da pessoa, não é? É a pulsão de morte, de violência, de destruição. É a nossa maldade natural, é um instinto. Assim como o sexo, a pulsão sexual. São essas duas coisas que movem o ser humano, segundo Freud. E qual que é a origem da violência e da maldade, segundo ele? É um instinto. Agora tem aqueles que vão defender a teoria socioambientalista.
Eu sou a... Ai, de que isso? A moça do... Eu vou chorar. Então, o que influencia a gente a ser violento ou a ser mal? A sociedade e o ambiente no qual nós vivemos. Se você vive numa sociedade violenta, você vai ser violento. Se você é criado num ambiente violento, você vai se tornar um sujeito violento. Quem que defendem, ou quais os pensadores que defendem essa posição? Watson e Skinner. Levei capa. Adoro cheio de terra. De bosta de cavalo. Dentro da mochila. Então, Watson e Skinner defendem que a violência e a maldade ela é culpa da sociedade ou do ambiente. E para vocês, a violência ela nasce de um instinto ou de influências sociais e do ambiente onde se vive? Influências sociais e ambientes do dia. Sem dúvida. Se você vive numa sociedade violenta, você se torna violento? Não, sinceramente. Não, isso é Se rosa. você vive num ambiente violento, você vai se tornar violento? As chances é grande, né? Mas não é. Mas depende. Não é uma lei. Será que não é por instinto também, não? A violência e a maldade? Me apertando. Você nunca teve um instinto, a reação violenta diante de uma situação? Um reflexo, algo acontece, fica puto, pá! Quebra alguma coisa, dá uma porrada em alguém. Já aconteceu isso com você? Já demais. Eu querendo quebrar o nariz da Marcela. Errei de acertar a parede. Eu ia quebrar ele de volta pro lugar, né não, senhor? Se você não dá um tapa com uma, tem que dar do outro pra ficar igual. Então essa é uma discussão Eu fui a reação dessa. dentro do campo da ética. Tem que pôr a cara já vai acabar. Oi? Qual é a origem da violência e da maldade? Qual é as principais teorias? Não é isso a pergunta? Tem a teoria instintivista, que defende que nós somos violentos por causa do instinto. Existe um instinto, segundo Freud, de morte, de destruição que nos move. Por isso que a gente é violento, a gente é mau. O Thomas Hobbes dizia o seguinte, Thomas Hobbes dizia o seguinte: o homem é mau por natureza, o homem nasce mau. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é o lobo do homem, ele dizia. Então, se a gente fosse deixado à própria sorte, a gente ia viver se matando. Foi para isso que nós criamos o Estado. O Estado é a instituição responsável por impedir que a gente se mate e se destrua. Antes de a gente viver em sociedade organizada, como a gente vive hoje, com o Estado, com polícia, com tudo isso, a gente vivia num estado de guerra de todos contra todos. Uns matando os outros. Por quê? Porque o homem é mau, é violento por natureza, por instinto, como dizia Freud. Agora tem o Watson e o Skinner, que diz que não, a violência ela é culpa da sociedade que você vive. Se você vive numa sociedade violenta, você vai ficar violento. Se você vive num ambiente, vai criado num ambiente violento, você vai ficar violento. Entendeu agora? São duas teorias diferentes sobre a origem da violência e da maldade. Próxima questão. Qual questão que vocês davam? Qual questão que vocês davam? Vocês estavam na sala, não sabe qual questão que vocês davam? Tava no Próxima questão. Explique as transformações da moral. Então a moral, à medida que o tempo passa, ela muda, ela sofre transformações. Correto. O que é a moral? A moral são os costumes, o comportamento. Os costumes nossos, dos
século XXI, atuais, o nosso comportamento hoje é diferente do que era há 50 anos atrás, que é diferente do que era há 100 anos, há 500 anos, há 1000 anos. Por exemplo, no tempo das nossas avós, bisavós, tataravós, acontecia a seguinte coisa, a seguinte prática, tinha a seguinte moral, o seguinte costume de comportamento. A mulher, assim que tinha a primeira menstruação, era forçada a já arrumar um casamento. Por quê? Procriação. Quer ter filho, não? Vou criar muito. A família dava um jeito de casar ela, por quê? Daqui 20 anos. Para não correr o risco dela soltar a periquita e engravidar solteira, né? Daqui 10 anos eu vou te procurar e saber como que você está de volta. Dois foi nas costas. Olha, algumas sociedades a menina casa com 8 anos. É legal, né? Na Índia, por exemplo, casa. Vai pra A aí. gente pensar até a Bíblia, né, ela é meio complicado. Porque Maria, segundo a tradição, ela tinha por volta de 13, 14 anos. Maria, mãe de Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus a engravidou. Então o Espírito Santo é pedófilo. Não. Não é? 13, 14 anos. Aproximadamente. Esse Espírito Santo aí não é santo, não, hein? A mãe de Jesus, quando engravidou dele. Santo, rapaz. Então o Espírito Santo de Deus é pedófilo. Verdade. Abusou de uma menina. Menina pra nós hoje, mas naquele tempo não era. Era moça. Era mulher, né? Ela já estava casada, sabe? Ela já estava prometida para o José. Então, a moral vai mudando à medida que o tempo passa. Hoje isso é completamente abominável para a nossa cultura, para a nossa moral. Mas naquele tempo era completamente normal. A moral, à medida que o tempo passa, ela muda. Coisas que hoje nós consideramos corretas, lá na frente, no futuro, com certeza não serão. Há uma tendência muito forte de que no futuro a gente não mais sacrifique animais para comer. Nós vamos comer carne, mas carne produzida no laboratório, higiênico. Em vez de fazer um bicho inteiro e matar ele, eles vão fazer o seguinte, vai pegar, em laboratório vão fazer com cupim, a picanha. Não a essência, mas geneticamente lá, através da genética. Então eles vão criar só uma parte dos animais. Oi? Não sei. Vai dar tudo câncer. Marcelo. Então eles já estão fazendo isso em laboratório. Mas vai acontecer. Aí não vai ser mais preciso matar animal para você. Aí os direitos dos animais vão ser preservados. E a gente vai voltar. Vamos qualquer jeito. Nossa, tá vendo Então tem a galera vegana que hoje em dia milita muito para que não nos alimentemos de qualquer coisa de origem animal, porque isso é feito através da exploração dos bichos, né, muitas vezes até da vida e do sofrimento desses bichos. Então, essa é a ética vegana. Pode ser que ela se torne predominante no nosso Nossa, professor. planeta. Daqui a algum tempo. Eles vão conseguir produzir leite, já temos, né? Mas, não só de soja, mas tem um leite em pó. Porque se fosse um leite que você tomava, você chegava ali, era leite em pó. Você só pode tomar leite. Eu só posso tomar leite. Não mais o leite vindo da vaca, né? Que nasce no coice. O leite é o sofrimento dela. Intolerância é.
Tirar leite. Oi? Tirar leite da mãe. Porque ela fica confinada, né? Obrigado, engravidar. Você nunca soltou o leitinho do leite, não? Obrigado. Vai tirar. Tem eu aqui. Larga meu cabelo. Então, os ovos, alimentos de origem animal, para os veganos, eles são retirados, são produzidos a custo de sofrimento animal. Já comeu ovo de vaca? Respira aí. Pronto, chega. Dá uma fungada aí, não. Então, a moral, à medida que o tempo passa, ela sofre transformações, mudanças. O que agora era certo hoje não é mais, o que hoje é certo. Ei! Próxima questão. O Piaget, ele vai desenvolver uma teoria que tenta explicar como evolui a nossa razão. A razão e a nossa moralidade, ela passa por estágios de desenvolvimento. Quais são esses estágios? Segundo eles, são 4 estágios. O primeiro estágio de desenvolvimento que nós passamos é o estágio que eles chamam de sensório motor. Onde nós desenvolvemos os nossos sentidos, por isso sensório, Tato, olfato, paladar. e a nossa motricidade. Coordenação motora. Esse é o a primeira fase de desenvolvimento, o primeiro estágio de desenvolvimento da nossa racionalidade e da nossa moralidade. Nesse estágio aqui, segundo o Piaget, nós estamos no estado de anomia. O que é anomia? Nomos em grego é regras. Toda palavra em grego começa com A ou há uma partícula de negação. Então é não. Então, nesse estágio que vai do nascimento até os 2 anos, 2 anos de idade, o que a gente está aprendendo? A usar os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, desenvolvendo a nossa coordenação motora, motricidade, capacidade de se locomover. E estamos no estado de anomia, ainda não há regra, a gente não consegue entender ainda regras. O bebê até 2 anos de idade não consegue entender regras. Você consegue fazer, mas ele não consegue ainda estabelecer, entender o que pode e o que não pode. Ele vai parar de fazer o que não pode, porque ele vai estar com medo de apanhar. Mas não que ele... O segundo estágio... O segundo estágio é o estágio que ele chama de pré-operacional. Aqui não pode acertar tudo, né? Esse estágio aqui vai dos 2 aos 7 anos. É quando a criança começa a desenvolver a linguagem, aprende a falar. Além da linguagem, ela desenvolve também uma moralidade mais centrada em si mesmo, né? O egoísmo. Ele é egocêntrico. O centro ainda é ele, a referência é ele. A criança ainda está centrada em si mesma. E toda vez que eu digo, vai ter orgulho de falar assim.
Esse estado aqui é o estado de heteronomia. Ela não consegue ainda, a criança, nessa fase aqui, fazer as suas próprias regras. A regra vem de fora, né? Autonomia é regras, hétero é diferente. Então, geralmente são os pais aqui que impõem as regras, ou os adultos. Verdade. A criança ainda não consegue fazer regras ou pensar regras por si mesma. Tem que ser outros para impor a elas as regras. Então esse é o primeiro estágio. Esse aqui é o segundo estágio pré-operacional. O terceiro estágio é o estágio das operações concretas. Porra, essa aqui, Esse estágio vai dos 7 aos 12 anos de idade. Por quê? É o estado onde o indivíduo passa a aprender a fazer operações mais concretas. E, em especial, ele vai consolidando a sua heteronomia. Pré-operação de operações concretas. No terceiro estágio das operações concretas, ele já consegue, mas ainda está no estado de heteronomia. As regras ainda vêm de estranhos. Ele não é capaz de refletir e formular suas próprias regras, de pensar de forma autônoma. Marcelo bate na mãe da criança. Nesse período aqui, a criança sai do monólogo, ou seja, conversar consigo mesmo, e aprende a dialogar. Ela passa do monólogo para o diálogo. Ela já consegue entender o que o outro diz e refletir sobre isso. E por último, nós temos o estágio das operações formais. Qual é esse último estágio? Aqui é tudo Agora o indivíduo passa a aprender a desenvolver uma racionalidade, um pensamento abstrato, uma operação mais formal e abstrata. Ele começa a aprender a desenvolver a matemática, a geometria, né? Essas coisas mais formais, esse pensamento mais abstrato. Começa a formular o raciocínio hipotético dedutivo. É dos 12 anos em diante. A partir dos 12 anos, então ele vai desenvolver o pensamento formal e abstrato. Zeca Pagodinho, pé. Esqueci o resto. Tchau. Não, pagode é. Nossa, Ele vai conseguir ir além daquelas operações básicas de matemática. Todo mundo vai pôr no Luciano. Ele começa a entender fórmulas. Todo mundo pagode é ruim. E formas geométricas. Vai desenvolver o raciocínio hipotético dedutivo. Ou seja, a formular hipóteses e a fazer deduções. E é nesse estágio que o indivíduo começa a construir a sua autonomia.
Alto vem de si mesmo. Não pode bater em mão não, cara. Economia é lei, é regra. O indivíduo passa a fazer as suas próprias regras, suas próprias leis. Fala que bateu, né? Tá vendo o Luciano? Galera, visão. Oi? Trabalha aqui? Agora vai ser um pouco diferente, porque Não vai ter mudou, né? teste. Vai ter teste, mas Simulado. vai ter simulado. Então o teste vai valer mais do que o simulado. Pessoal. Então aqui nós temos os 4 estágios de desenvolvimento da razão racional e moral dos indivíduos. Segundo, o estágio sensório motor, que vai até os 2 anos de idade, onde se desenvolve os sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. A motricidade é a capacidade de se locomover e a coordenação motora. O estado de anomia, onde não há regras, ele não entende nem a regra do outro, nem ele cria a regra para si mesmo. Ele não consegue compreender regras. No segundo estágio, ele começa a entender de regras, mas não que ele crie as regras que os outros impõem para ele. O estágio segundo é pré-operacional, ele não consegue fazer as operações concretas. Por exemplo, ali embaixo, nesse período, ele não consegue pegar 2 objetos mais 2 objetos e chegar à conclusão de que isso são 4, né? É uma operação concreta. Quando você faz operações, Cala a boca. são coisas concretas. Mas ele começa a desenvolver a linguagem, mas ainda muito centrado em si mesmo, no monólogo, né? Ele conversar com si mesmo. Ele não consegue entender o outro, diferente. Terceiro estágio, as operações concretas, ele começa a desenvolver o diálogo, a entender o que o outro diz, mas ainda está na heteronomia, são os outros que dizem o que devem ou não fazer. O quarto e último estágio das operações formais. Dos 12 anos em diante, desenvolve-se o pensamento formal e abstrato, começa a pensar por fórmulas, começa a entender as formas geométricas, começa a elaborar hipóteses para explicar as coisas, fazer deduções e a desenvolver a autonomia, fazer as suas próprias regras, suas próprias leis. Próxima questão. Oi? Senhor, falta um minuto, professor. As escolhas morais são influenciadas por 2 tipos de fatores. Fatores subjetivos e fatores objetivos. Ali, aqui, história que é. Subjetivos é quando o sujeito que faz as escolhas. Você faz as suas escolhas por si mesmo, por causa do seu sujeito, ou fatores objetivos, externos a você. São as coisas e as pessoas que influenciam as suas escolhas. Então é isso aí.